Boa noite, prezados alunos. Essa é a primeira aula que nós vamos ter a respeito do tema conduta. E o que seria conduta? Conceito. Conduta é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. A primeira observação que nós precisamos fazer é que a existência de uma conduta pressupõe um comportamento humano, ou seja, não há conduta no comportamento de animais. Observação número 2. A Lei número 9.605, de 1998, em seu artigo 3º, prevê crimes envolvendo pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas podem ser sujeitos ativos de crime, desde que essa conduta seja praticada por seus representantes ou por seu órgão colegiado. Partindo desse pressuposto inicial, dessa conceituação, nós iremos entender um pouco mais sobre quais são os elementos que compõem a conduta. Inicialmente, são 3 elementos que compõem, quais sejam: exteriorização do pensamento, consciência e voluntariedade. A primeira observação é que só haverá conduta se houver exteriorização do pensamento. Afinal, cogitationis poena nemo patitur, ou seja, o direito penal não pune o pensamento. Não punir o pensamento significa que quando nós nos sentimos irados, quando nós nos sentimos com o desejo de matar o outro, por exemplo, se não houver a exteriorização do pensamento, para o direito penal, essa conduta é penalmente irrelevante. Uma segunda observação é que só entram no campo penal os atos conscientes. Ou seja, se não tem consciência, não há crime. A título de exemplo, uma pessoa que pratica uma conduta estando sob o estado de sonambulismo. Essa pessoa não tem consciência. Logo, não há o que se falar numa conduta penalmente irrelevante. Uma terceira observação é que a conduta, ademais, deve refletir um ato voluntário, ou seja, que seja produto de sua vontade consciente. Não há o que se falar numa conduta que essa pessoa não quis praticar, né? Porque esse ato precisa ser voluntário. Partindo desses elementos que compõem a conduta, nós precisamos refletir acerca da diferença entre conduta e ato. Eu costumo dizer que conduta é o filme e ato é a cena do filme, ou seja, por conduta deve-se entender o comportamento consubstanciado no verbo nuclear do tipo penal, qual seja, artigo 121, matar, artigo 155, subtrair, né? Esse é o verbo que está incluso no tipo penal. Então, esse verbo matar, a título de exemplo, previsto no artigo 121, ele é o quê? Ele é a conduta. Agora, esta conduta, ela pode ser praticada envolvendo vários atos. Uma pessoa não tem só uma forma de A matar B, por exemplo. A pode matar B com apenas uma conduta, desferindo-lhe tiros de arma de fogo. Mas também A pode matar B se utilizando de vários golpes de faca.
na sua cabeça, por exemplo, vários atos. Quando nós estamos diante de uma conduta que pode ser praticada com vários atos, como é o crime de homicídio, estamos falando dos crimes plurissubsistentes. E os crimes plurissubsistentes, eles admitem a forma atentada. É tanto que admite-se a forma atentada para o crime de homicídio. Já em outro viés, existem os crimes unissubsistentes, que só podem ser praticados por um ato. Esses crimes, eles não admitem a forma atentada. A omissão, ela é penalmente relevante e nesse estudo da omissão que é penalmente relevante, nós temos a teoria que foi adotada pelo Código Penal, que é a jurídica normativa, ou seja, e ela está prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Para esta teoria, eu vou ler para vocês. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Ou seja, essa é a teoria adotada justamente por quê? Porque é a teoria que faz a previsão de uma conduta, mas essa conduta envolve também o dever dessa pessoa de agir, tá? Hipóteses. Nós temos algumas hipóteses que precisam ser mencionadas. A primeira delas é a do dever legal ou imposição legal. A título de exemplo, nós temos a mãe, ela deve cuidar do seu filho. Então, se essa mãe não cuida, ela comete crime. Então, essa é a primeira hipótese desse dever de cuidado. Segundo, nós temos a título de destaque o dever do garantidor ou garante. Quando o agente, de qualquer forma, ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, não apenas contratualmente. Exemplo, caso do médico plantonista. Outro exemplo, o guia dos alpinistas. Terceiro exemplo, o salva-vidas com relação aos banhistas. E o último exemplo que eu ainda cito, a babá para com a criança que ela cuida. A terceira hipótese é a ingerência na norma, ou seja, quando o agente criou com seu comportamento anterior o risco da ocorrência do resultado. Exemplo, o nadador exímio que convida para a travessia de um rio uma pessoa que não sabe nadar. Então, todos esses comportamentos, essas pessoas assumiram o quê? Esse risco. Aqui nós finalizamos a parte 1 a respeito do tema conduta.